Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido amigo, meu querido concurseiro. Seja bem-vindo a mais uma aula de informática. Pessoal, Windows 7, extremamente cobrado, tá? E eu tô aqui para passar para vocês, ó, todas as dicas, todos os truques que caem numa prova de concurso, certo? Conteúdo bem simples, não precisa ficar se preocupado, falar assim, eu não sei mexer no computador direito. Aqui você vai aprender tudo, tá? Do iniciozinho, que é a parte de rádio, até chegar no final. Então, não precisa se preocupar, o conteúdo é bem simples, tá? Qualquer dúvida que você tiver, que você falar assim, eu tô com dúvida nisso, pode mandar para mim no site que eu quero passar, que eu volto respondendo para vocês, tá? Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar para mim, que eu respondo para vocês, certo? Não precisa ficar preocupado, a prova é simples, tá? Eu tô aqui passando todas as dicas para vocês. Então, cai uma questão, a questão vai cair do jeito que eu passei aqui e pronto. Não tem jeito de cair de forma diferente não, tá? Então não precisa ficar preocupado com isso aqui. O conteúdo é extremamente simples e é extremamente cobrado, tá? O pessoal erra muito por quê? Porque não conhece direito, igual vocês estão conhecendo aqui agora. Então eu estou passando para vocês tudo que cobra em concurso, de forma bem detalhada, bem simples, tá? Pessoal, aula passada eu passei o que para vocês? Estava falando sobre o Windows Explorer, certo? O Windows Explorer é o quê? É o gerenciador de pastas do Windows. Tudo que você salva dentro do computador, você vai salvar em alguma pasta e essa pasta vai ser gerenciada pelo Windows Explorer, certo? Estou explicando os itens detalhadamente dessa pasta, por quê? Porque ela é extremamente cobrada, tá? E aqui eu separei ela em 10 itens para vocês verem como é que funciona de forma bem simples e bem tranquila. O último item que está faltando aqui é o item 10, que é este aqui, ó. Ele serve para quê? Ele mostra o painel de visualização da janela, tá? O que é esse painel de visualização? Ele faz uma pequena visualização do conteúdo da janela. Aliás, da janela não, do conteúdo do arquivo, tá? Como é que funciona essa visualização? Ela é bem simples. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vocês lembram daquele arquivo que estava selecionado, aquele arquivo PDF? Esse aqui é a visualização desse arquivo, tá? Uma vantagem dessa visualização é que nós conseguimos rolar a barra aqui para baixo, tá? Não dá para editar o arquivo. Se for uma planilha do Excel ou um arquivo de texto do Word, ele vai abrir aqui, você consegue clicar dentro dele, tá? Mas nós não conseguimos mexer nele, alterar os dados dele. Nós conseguimos fazer o quê? Nós conseguimos apenas visualizar o conteúdo que tem dentro, tá? Então você não precisa de uma aplicação, de um programa para visualizar os arquivos mais. A gente consegue visualizar dentro dessa parte aqui, ó. A desvantagem é o quê? O conteúdo fica num formato menor, o texto fica mais condensado, certo? Porém, dá para você visualizar qualquer tipo de arquivo, tá? Então clicou no arquivo, clicou nesse botãozinho aqui, ó, que ele mostra o painel de visualizações, ele vai mostrar já o conteúdo daquele arquivo em questão, certo? Bem tranquilo, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhum problema, tá? Vou recapitular tudo aqui para vocês, ó. Só uma curiosidade. Quando eu clico aqui, ele abre, clico de novo, ele fecha, tá? Então se você falar assim, tá aberto um negócio aqui, eu não sei o que é, é isso aqui, ó. Então clica aqui de novo, que ele fecha, já que você não gosta disso, tá? Como eu falei, o Windows 7 ele é totalmente personalizável. Então você consegue mudar bastante coisa, deixar com a aparência que você quiser, com a sua cara, de forma bem tranquila, certo? Vou dar uma recapitulada aqui, um geralzão sobre tudo que eu falei, certo? O 1, ele é o quê? Voltar e avançar, certo? Para que ele serve? Ele volta e avança dentro das pastas, dentro da janela do Windows. Então, se você abrir alguma pasta, depois abrir outra, voltar, ele volta para a pasta anterior, avançar, ele avança para a pasta seguinte, certo? Isso aqui só trabalha com as pastas que foram abertas, tá? Por exemplo, abrir documentos, abrir imagens, abrir o disco C. Se eu clicar no voltar, ele vai voltar para imagens. Se eu clicar no voltar de novo, vai voltar para documentos. Avançar, avança para imagens. Avançar, avança para o disco local C. Certo? Funciona dessa forma. Não avança e volta dentro de uma pasta, não. Tranquilo? Próximo aqui, o 2. Diretório de arquivos. Mostram
todas as pastas que você possui dentro do computador. Ela mostra no diretório formato de gavetas, daqueles arquivos, aquelas gavetas grandes, certo? Que a gente guardava os arquivos bem antigamente. Tudo isso aqui é feito no formato digital agora. Então, os arquivos vão vindo aqui dentro e eles vão mostrando aqui dentro, através de setinhas, como essas setas aqui, ó, certo? Então vai aparecer as setinhas, clicou na seta, mostra o que tem dentro, clicou na seta de novo, oculta tudo. Por que existe nesse formato aqui? Para não ficar com muita coisa aqui, com muito conteúdo. Então você consegue minimizar e trabalhar só com aquilo que você quer, em vez de deixar tudo aberto, tá? O item 3. O principal programa para abrir o arquivo selecionado, tá? Quando você instala um arquivo no computador, aliás, um programa no computador, ele já fala assim, ó, essa extensão aqui eu que tomo conta. Então, se você tentar abrir algum arquivo, naquela extensão, ele já vai utilizar aquele programa específico para abrir essa extensão, certo? Por exemplo, o arquivo selecionado aqui é um arquivo PDF, ele vai abrir com o Adobe Reader, certo? Cada programa serve para abrir um arquivo diferente. Então, e tem programas que servem para abrir vários arquivos, certo? Você pode ter mais de um programa no seu computador que serve para abrir esse arquivo específico. Mas você consegue abrir qualquer um desses arquivos bem tranquilo, tá? Outra coisa aqui também, em alguns casos você tenta abrir um programa, um arquivo, com um programa que não suporta. O que vai acontecer? O programa vai falar, ó, não deu para me abrir esse arquivo, instala algum programa aí que consiga, porque eu não consigo, certo? Próximo item aqui, o 4. Ele serve para a gente navegar entre as pastas, ou ele também é chamado de URL. Ele serve para quê? A gente digita o caminho do computador até aquela pasta, certo? No exemplo aqui está falando o quê? Que dentro do computador, que é esse aqui, certo? Nós temos o disco C, chamado de Seven. Dentro do Seven, nós encontramos uma pasta chamada o quê? Seven, Word 2007, Excel 2007, tá? Dentro dessa pasta, tem esses arquivos aqui. Lembrando, como é que a gente encontra essa URL aqui? É Seven, C, dois pontos, barra, barra, e o nome da pasta, barra, e os arquivos que nós queremos, que estão aqui dentro, certo? Essa URL aqui que eu falei, ó, ela está desse formato aqui, ela é mais intuitiva. Se você clicar nessas setinhas aqui, ó, vai abrir tudo que tem dentro do computador, vai abrir tudo que tem dentro do C, e você pode escolher a pasta que você quiser. Se você clicar aqui na frente, onde é que não tem nada, ele vai converter esse texto aqui, ó, naquele formato antigo, do Windows XP, do Windows 98, certo? Que é aquele formato com as barras. Bem tranquilo também, tá? Isso aqui foi só uma característica extra, porém não tirou a característica antiga, certo? O próximo item aqui, que é o item 5, ele serve o quê? Ele mostra a organização do arquivo. Que aqui ele foi alinhado de acordo com o nome, tá? Porém, não está ordenado aqui nesse exemplo em questão, certo? Ele só foi alinhado de acordo com o nome, mas sem ordenação, tá? Como é que funciona isso aqui? Nós conseguimos ordenar de acordo com o que você quiser. Pode ser por nome, pode ser por tamanho, por tipo, certo? Pelo conteúdo. Então, você pode organizar de acordo com o tipo de arquivo, se você quiser todos os arquivos de música juntos, todos os arquivos PDF juntos, todos os arquivos de texto juntos, todas as planilhas juntas. Dá para fazer isso aqui bem tranquilo, bem simples, tá? O que mais nós encontramos? O item 6, ele mostra o conteúdo que a gente encontra dentro da pasta, certo? Lembrando, o que a gente encontra dentro de uma pasta? Nós encontramos arquivos. Arquivos são o quê? São dados que servem para abrir com alguma aplicação, certo? Por exemplo, o edital que você tem aí. Aqui nós encontramos 3 tipos de arquivos, certo? Arquivos PDF, no formato PDF, arquivos no formato DOC ou DOCX, tá? Lembrando, DOC é uma versão mais antiga, DOCX é uma versão mais atual do Word, tá? E nós encontramos aqui, ó, 3 arquivos no formato de vídeo, certo? Pode ser AVI, pode ser RMVB, depende do codec que tiver instalado. Nesse caso aqui, ó, creio eu que é AVI, tá? O formato. Então nós teremos 3 formatos. Vocês observam que o Windows, ele já joga o ícone da aplicação
para cada um desses tipos de arquivo, certo? Vocês podem observar também que os ícones de aplicação não são iguais ao ícone da aplicação. Esses ícones aqui correspondem a ícones de arquivos, certo? O ícone da aplicação é bem semelhante a ele, porém é um pouco diferente. Por exemplo, aqui vocês podem ver que é o quê? É um quadradinho parecendo uma folha com o símbolo do Word do lado. O programa do Word é o quê? É só o W, certo? Mas aqui dá pra gente fazer uma associação já bem tranquila, bem simples. Então você bate o olho, você sabe que é um arquivo para aquele tipo de programa, certo? E quando você bate o olho no programa, você sabe que se você abrir aquilo ali, vai abrir apenas o programa sem nenhum tipo de arquivo, certo? Funciona tanto para um lado como para o outro. Tá, o item 7, que eu já falei para vocês também, ele é o quê? A barrinha de pesquisa, pessoal. Essa barrinha aqui, ó. Para que serve a barra de pesquisa? Ela faz uma busca dentro da janela. Então, se eu procurar um item específico dentro da janela, basta digitar aqui, que ele vai vasculhando lá dentro até encontrar, certo? Ah, só uma coisa aqui que eu não falei sobre o item 6. Nós conseguimos salvar o que dentro? São arquivos, que são esses aqui. Nós conseguimos salvar também programas. Programas são o quê? São softwares criados para fazer algum tipo de manipulação com dados ou interação com o usuário, certo? E nós conseguimos criar também outras pastas, tá? Então nós conseguimos só criar esses 3 tipos. São o quê? Arquivos, pastas e programas, tá? Ou softwares, que é a mesma coisa, certo? O item 7 é a janelinha de pesquisa da pasta, tá? Então, quando você fizer uma pesquisa ali, você vai fazer uma pesquisa dentro da pasta. Tá vendo aqui, ó? Pesquisar 7 Word 2007, Excel 2007, que é o nome da pasta. Então, aquela pesquisa ali executa uma pesquisa dentro da pasta, não executa a pesquisa dentro de outras pastas. Se ele não encontrar o que você está procurando aqui dentro, aí sim ele vai fazer a pesquisa no computador inteiro, tá? Pesquisa no computador inteiro é um tempo maior, porque o computador tem centenas de milhares de arquivos, tá? Não só os arquivos que você criou, os arquivos que o próprio Windows já joga dentro da máquina. Então é bastante coisa que tem dentro do Windows, tá? Não são só aqueles arquivos que você criou, não, certo? Item 9. É com relação ao modo de exibição, certo? E tem como ícones extra grandes, ícones pequenos, certo? Ícones médios, lista, detalhe, conteúdo. Cada um deles agrupa de forma diferente. Esse exemplo aqui, ó, ele está agrupado como? Está agrupado no formato de lista, pessoal. Como é que eu sei que está agrupado no formato de lista? Porque ele tem uma barrinha aqui de continuidade, ó. Então ele vai mais para lá. Então tem arquivos aqui do lado também, certo? E ele também está rolando aqui porque a janela não... Aliás, na questão aqui, a janela está maximizada. Esse formato aqui não é formato de lista, é outro tipo de formato, tá? O formato de lista é bem semelhante a esse aqui, ó. Detalhes, também é bem semelhante. Qual que é a diferença? Existiriam outras colunas aqui falando alguns dados específicos, como por exemplo, o tamanho do arquivo, o tipo de arquivo, certo? Vamos lá, o item 8 aqui que a gente falou são as informações, certo? Ele fala o quê? Dá alguns dados sobre o arquivo selecionado, como por exemplo aqui, ó, o arquivo selecionado é esse aqui. Aqui ele traz o nome do arquivo, o documento que abre esse arquivo, o programa que abre esse arquivo, data da modificação, data da criação. Como vocês sabem que o arquivo PDF não dá para ser editado, as duas datas são exatamente as mesmas, tá? E nós encontramos o tamanho do arquivo também. O item 9, aliás, o item 9 eu já falei para vocês, certo? O item 10, ele serve para fazer o quê? Exibir o conteúdo do arquivo selecionado. Então eu selecionei um arquivo PDF, ele exibe o conteúdo aqui, certo? Selecionei um arquivo de texto, ele exibe o conteúdo aqui também. Selecionei uma imagem, também exibe um conteúdo aqui. Funciona bem tranquilo, ela é bem simples, tá? Clicou, já vai abrir ali na lateral, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. O Windows Explorer é isso aqui, ó, pessoal. Se tiver mais alguma coisa para falar,
Tem mais algumas coisas para falar? Tem. Vai cair na prova? Não. O que cai na prova é isso aqui que eu expliquei para vocês, ó. Vocês podem ver que eu levei algumas aulas para falar isso aqui tudo, certo? Porque eu expliquei bem detalhadamente. E aqui no final, dei uma apanhada geral sobre tudo que cai nele, certo? Bom, pessoal, infelizmente a gente está chegando no final dessa aula. Nas próximas aulas eu volto dando continuidade a esses conteúdos, certo? Vou falar um pouco sobre algumas outras ferramentas do Windows, que elas são bem bacanas, certo? Um grande abraço e até a próxima.